favor. Filipenses, capítulo 3. Quero pedir vocês que abram esta, que é a palavra do Senhor comigo. Filipenses, capítulo 3, diz-nos assim esta, obrigado, viu, por ter ligado a luz, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, faço parte da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, quanto à lei, escolhi ser fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, fui considerado pelos meus irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. Essa é a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino desses homens e mulheres é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Filipenses começa com, mais uma vez, Paulo convocando a igreja a experimentar a alegria em Deus. E aqui uma nova temática começa a ser abordada por Paulo, que são os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos profetas, que o tempo todo estão presentes no meio da igreja. E Paulo está dizendo, é muito importante vocês discernirem os maus obreiros, os cães, porque eles podem roubar a sua alegria, eles podem furtar de você a paz. Não é incomum você encontrar pessoas doentes, cansadas e sobrecarregadas, porque cresceram num sistema de opressão, de doutrina baseada na performance humana, completamente distante das Escrituras e da graça de Deus em Cristo Jesus.
gente que viveu uma vida sobrecarregada com precisar convencer a Deus de que ela é digna de ser amada, e esse fardo é tão pesado que aprisionou a pessoa a um sistema religioso, onde ela dá, e quanto mais ela dá, mais culpada ela se sente, porque ela sabe que nunca consegue viver à altura de um Deus perfeito. Isso destrói a pessoa com essa culpa. E Paulo está dizendo, não percam a alegria. Vocês precisam discernir os cães, os maus obreiros, vocês precisam discernir os da falsa circuncisão para não perderem a alegria. A fala de Paulo é dura, porque cão no Oriente do primeiro século é diferente dos cachorrinhos de hoje. Hoje a gente escuta, ai, é meu filhinho, né? Você precisa ver, falta falar. Eu converso com ele, adivinha, titio, vem cá, vê televisão com a mamãe, vai para o pet shop toda semana, tem a coleirinha com pedra preciosa, é um membro da família, né? Nem sempre é um cachorro, a Mari é o gatinho, né? Que apareceu lá, agora está acolhendo um gatinho, eu estou sabendo, o Alessandro já entregou tudo. Ele, o dia que morreu o outro, ele chorou, fez velório, né? Levou para o cemitério, contratou a funerária, aquela dor, né? Os cães do Oriente no primeiro século não recebiam esses mimos de hoje. Eles andavam com um grupo de cães, eles eram cães semi-selvagens, e eles iam comendo coisas podres, mexendo nas lixeiras da época. Eles não recebiam esse espaço dentro de casa com tanto afeto como recebem hoje. O que Paulo está dizendo é cuidado com os cães. Eles são semi-selvagens, eles andam aí na escuridão, se chafurdando nas lixeiras. Cuidado com essas pessoas que ficam se chafurdando na vida de vocês, pregando aquilo que não é verdade e tentando distanciar vocês do evangelho verdadeiro. Isso vai roubar de vocês a alegria da libertação que Cristo conquistou vocês para experimentar. Depois Paulo chama esses homens, no versículo 2, de maus obreiros. Eles andam achando que fazem a obra de Deus, mas pregam seus sonhos, pregam suas visões, pregam suas cobiças. E eu tenho certeza que você já deve ter participado de um ou outro culto onde anuncia o texto bíblico, quando anuncia o texto bíblico, e nunca mais volta para o texto bíblico. E quando volta para o texto bíblico é para falar dos sonhos, das motivações, das cobiças desses falsos mestres, desses falsos profetas, falsos pastores, lobos em pele de cordeiro. Paulo está dizendo, são maus obreiros, cuidado com esses homens. E Paulo depois os chama de os da falsa circuncisão. Os judeus, para serem judeus de carteirinha, com 8 dias, quando a criança nascia, se fazia circuncisão. E esses homens entraram na igreja, no primeiro século, e diziam, para que vocês sejam bons cristãos, além de confessarem Cristo como Senhor e Salvador, é necessário que vocês adicionem uma pitada de boas obras. Que boas obras é essa? Vocês precisam obedecer todos os rituais do Antigo Testamento. Dentre eles, você precisa circuncidar o seu filho aos 8 dias de idade, como Jesus foi circuncidado. Se você se lembra de Atos capítulo 15, acontece ali o concílio de Jerusalém. Os gentios estão se convertendo, uma grande polêmica se levanta dentre os apóstolos, e eles têm que tomar decisão. Os gentios que forem se convertendo, é para eles fazerem a circuncisão, obedecerem a nossa dieta alimentar, guardarem o sábado literal ou não. A decisão do concílio, sabiamente, é não, porque a obra de Cristo nos libertou de todos os rudimentos do Antigo Testamento. Todos esses rudimentos eram como aquela criança apontando para alguém maior que amadureceria, que era Cristo. Então aqueles rudimentos, uma vez que Cristo veio e nos libertou, eles passaram. Não há mais circuncisão. A nossa circuncisão agora acontece no coração. É Israel, todo o que é pela fé. Num certo sentido, nós somos israelitas. Israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão, é aquele que comunga da fé de Abraão, a fé no Filho de Deus, que através de Abraão fez uma grande multidão como as estrelas do céu. Nós somos povo de Deus. Paulo está dizendo, cuidado com pessoas que entram no meio da igreja e começam a distorcer o evangelho, colocam doutrinas de homens sobre vocês, leis sobre leis, usos e costumes. Há inclusive uma seita muito grande no Brasil, pontua aí dentre as 3 maiores
denominações, comunidades do Brasil, que exige a observância do sábado literal, exige a observância de um jejum de alimentos específicos, até o café entrou na lista, e diz que se você não obedecer o sábado literal, sexta-feira o pôr do sol, sábado o pôr do sol, a observância da dieta alimentar específica, a sua salvação não é verdadeira. Nós temos outras comunidades que definem o tipo de roupa, se corta ou não cabelo, se põe ou não brinco, se passa ou não batom, o tamanho do vestido, como é que deve ser, se depila ou não depila, se tira o cabelo das axilas ou não. É tanta ingerência humana. Paulo está dizendo, cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa servos verdadeiros, acautelai-vos. E aí Paulo vai explicar, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Aqui Paulo vai dizer que o grande desafio nosso não é a observância de regras exteriores. O grande desafio nosso é a santificação do coração na presença de Deus. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4? O Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Jesus, em Marcos capítulo 7, em Mateus capítulo 15, diz àquela multidão, o que o homem come não contamina, porque ele come, vai para o intestino e sai para lugares escusos. O problema é o que está dentro do coração do homem. É daí onde vem assassinato, adultério, homicídio, inveja, gritaria, maledicência, as agressões mútuas. É daí onde vem a nossa contaminação. Então Paulo está dizendo, nós fomos purificados de dentro para fora. Nós temos a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso nós somos o povo da verdadeira circuncisão, porque nós adoramos a Deus no Espírito e nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós não confiamos na carne. A gente sabe muito bem que a carne é um péssimo patrão. Você pode obedecer aí sábado literal, você pode fazer dieta alimentar, você pode ser aquele moralista, um baita religioso que frequenta prédio todos os dias, vai em vigília, faz jejum 3 vezes por semana, mas você sabe muito bem que ainda assim é muito possível que você seja um crápula, uma pessoa agressiva, uma pessoa com um coração não domado e não domesticado pela graça. Paulo está dizendo, nós somos a verdadeira circuncisão, porque não confiamos na carne, confiamos em Deus. E a partir do verso 4, Paulo vai dizer, se esses homens que entram nas igrejas, pregando esse moralismo, que cheira cão sujo, que não vai para pet shop toda semana, se esses homens confiam na carne deles, deixa eu falar para vocês o meu histórico. E aí Paulo nos lembra um pouco de quem ele era. Paulo vai dizer, no verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu não sou igual Ismael, que nasceu de Abraão, que foi circuncidado aos 13 anos de idade. Esses homens que estão entrando nas igrejas no primeiro século, eram gentios que se converteram ao judaísmo e depois se converteram supostamente ao cristianismo, eram aqueles judeus piedosos. Eles não eram judeus de verdade, eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo, depois ao cristianismo, e agora entraram nas igrejas e diziam que eles tinham que circuncidar os seus filhos. E Paulo disse, se alguém pode confiar na carne, esse sou eu. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Não sou igual Ismael, não. O filho bastardo lá, aquele filho, o filho que não é da promessa, circuncidado aos 13 anos de idade. Eu sou da linhagem de Israel verdadeira. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel. Você pode pegar a minha genealogia, que ela vai chegar até a tribo de Benjamim. Benjamim foi o 2º filho de Jacó com Raquel. Nasce Benjamim, Raquel morre. É o filho do coração de Jacó. Paulo está dizendo, você pode traçar a minha genealogia até Jacó, que foi transformado em Israel, feito Israel por Deus. Benjamim foi a única tribo que permaneceu fiel à tribo de Judá quando os reinos
se dividiram depois da morte de Salomão, reino do norte e reino do sul. Benjamim foi a única tribo que permaneceu fiel à tribo de Judá. Eu sou da tribo de Benjamim. Se alguém pode confiar em seu histórico, em seu pedigree, esse sou eu. Paulo segue dizendo ainda, eu sou hebreu de hebreus. Paulo falava o aramaico, que era a língua corrente na Palestina do primeiro século. Paulo falava o latim, porque era um cidadão romano. E Paulo falava o hebreu, uma língua que pouquíssimas pessoas falavam. E Paulo diz, eu sou hebreu de hebreus. Esses que estão entrando na comunidade de vocês, são gregos, que falam o grego, não sabem falar o aramaico, e muito menos o hebraico. Eu sou hebreu de hebreus, e se alguém pode confiar na carne, esse sou eu. Quanto à lei, eu era fariseu, um grupo de homens separados para preservar a santidade da escritura do Antigo Testamento. O nome fariseu significa os separados. Eles acrescentaram mais 605 leis às leis que já existiam no Antigo Testamento. Extremamente rigorosos no cumprimento da lei. Eles diziam que no dia de sábado, se a galinha botasse um ovo, no outro dia ela tinha que ser morta, porque ela trabalhou no dia de sábado. No dia de sábado, se você cuspisse no chão, você estava cometendo alguma transgressão, porque o seu cuspe caía na terra e aquela poeirinha subia e ali se constituiria trabalho. Paulo diz, eu fazia parte desse grupo de homens extremamente meticulosos na observância da lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. A ala do farisaísmo olhou para os seguidores do caminho, para o cristianismo, e os considerou como hereges. E essa ala zelosa do farisaísmo entendia que era uma missão dada por Deus, perseguir, aprisionar e matar os cristãos. Eu era tão zeloso dentro do farisaísmo que para mim era uma missão dada por Deus, aprisionar e matar cristãos. Eu era zeloso, e Paulo está dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu jovem, as pessoas olhavam para mim, as mulheres já diziam, aquilo ali eu queria ter como genro. Um homem irrepreensível na observância dos mandamentos, no cumprimento da lei, no estudo das escrituras. E veja o que Paulo diz no verso 7, tudo que para mim era lucro, todo esse histórico, esse gabarito religioso, essa performance humana, tudo que as pessoas consideram como lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso considerei perda por causa de Cristo. E Paulo vai explicar por quê. Porque eu considero tudo como perda por conta da sublimidade do conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Quando Cristo me encontrou e Ele me fez enxergá-lo, eu vi que todas essas coisas não têm o menor sentido. São sombras de realidades muito superiores. Eu agora me alegro em ter perdido todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E a palavra refúgio aqui é muito forte. A palavra refúgio aqui tem identificação com a expressão no Antigo Testamento chamado de trapo de imundícia. O profeta Isaías diz que as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia. E é até ruim para quem vai pregar sobre isso, falar sobre o trapo de imundícia, porque é o tecido que as mulheres usavam quando as suas regras chegavam, seu período de menstruação, e elas tinham que se limpar com aquilo. E aqueles pedaços de tecido eram depois descartados. Paulo está dizendo que as nossas melhores obras, a performance que a gente usa para tentar agradar a Deus e conquistar o favor dele, para os olhos de Deus não passam de trapo de imundícia. A salvação como proposta por Deus do início ao fim, sempre é baseada numa única pessoa, Jesus Cristo. Veja o que ele diz no verso 9, eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, essa justiça que procede da lei. A única justiça que eu quero ter é a que vem pela fé, a justiça que vem de Deus, baseada na fé.
Eu quero conhecer a Deus. E é importante a gente identificar como nós somos salvos. Nós somos salvos não por conta da fé que nós temos. Muita gente diz, eu sou salvo porque eu tenho fé em Deus. A fé não é a base da nossa salvação, como prega a Igreja Universal do Reino de Deus. A base da nossa salvação sempre foi e sempre será a obra suficiente de Jesus no Calvário. A fé é um instrumento através do qual nós tomamos posse da salvação, da obra de Cristo. A fé é o meio, é um instrumento para se chegar a um fim. Através da fé, nós olhamos para a obra de Cristo e ali enxergamos que a nossa maldição foi posta nele para que não haja mais maldição sobre nós. E nós nos apropriamos dessa obra de Cristo, realizada gratuitamente por todos nós. Paulo está dizendo, eu não tenho justiça própria. A minha justiça é a que Deus realizou através de seu Filho, quando o entregou por amor a mim. E eu coloquei toda a minha convicção na obra desse Filho, que por amor a mim recebeu a minha maldição, para que não haja mais maldição sobre mim. Eu abraço isso, eu aprecio isso, eu celebro isso. E eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o poder de sua ressurreição. Paulo diz, é isso que vale a pena, conhecer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e porque Ele ressuscitou dentre os mortos, eu tenho vida, e vida em abundância que me espera. Foi maravilhoso, né, Elisângela? Num certo sentido, né? O sepultamento da dona Cleusa. Domingo pela manhã, antes de o caixão entrar, na capela ali em frente ao cemitério, reúne um grupo de pessoas, e quando a mulher caminhou com Deus durante a sua vida, até o seu culto fúnebre é marcado por esperança, pela alegria que é maior que a dor. A alegria de saber que aquela pessoa está gozando da ressurreição dos santos, porque sua fé foi colocada em Deus através da obra de Cristo Jesus. Ela não dependia de si, não dependia das estratégias da religião humana, não dependia de dias e horários, não depende dos nossos sacrifícios, depende de Jesus. E quando depende de Jesus, a nossa vida se torna leve, porque a gente não tem que provar nada para ninguém. E as pessoas querem o tempo todo que a gente prove coisas para ela, mas Deus diz, não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que eu fiz sou eu provando para você o meu amor através do meu filho. Isso é suficiente, abrace isso. E Paulo diz, eu quero conhecer esse poder da ressurreição. Eu quero me alegrar na esperança de vida eterna. Por isso que ele diz no capítulo 1, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. E Paulo diz, olha, eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Eu sei que caminhar com Cristo nessa vida vai exigir de mim um preço a ser pago. É o preço de negar a mim mesmo, carregar a cruz. É o preço das perseguições por conta da fé verdadeira. Mas eu quero celebrar isso, quero conhecer isso, quero me conformar com Cristo na sua morte, porque eu sei que eu alcançarei a ressurreição dentre os mortos. E ele termina dizendo, eu sei que eu não alcancei perfeição. Paulo está dizendo, não estou falando de perfeição aqui não. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, quem depende da lei, ele vai ficar escravizado a obedecer dias, dieta alimentar, tamanho de roupa, se corta cabelo, não corta, se depila, não depila, se põe brinco, não põe, como é que é? São as engenharias humanas, né? Aí Paulo está dizendo, olha, a engenharia da graça é muito mais pesada que a engenharia da lei. Jesus já havia dito, se a justiça de vocês não for maior do que a dos fariseus, nunca vocês poderão entrar no reino dos céus. Através da graça, o padrão da lei não foi abolido, ele se intensificou. E Paulo diz, eu quero uma coisa para a minha vida, eu não quero mediocridade. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu me esqueço das coisas que ficam para trás. O Paulo de ontem, o Renato de ontem, é o de ontem. Eu olho agora, é para as oportunidades que estão diante de mim. Conhecer a Cristo, crescer em Cristo, depender de Cristo, amar a Cristo, ir para o colo dele, conhecê-lo, receber a orientação dele. Eu olho para essas coisas que estão diante de mim e eu prossigo para esses alvos.
Eu sei que Deus vai me sustentar todos os dias. Enquanto Ele me sustenta, Ele vai abrindo os meus olhos. E é isso que Ele fala do verso 17 em diante, dizendo, olha, está cheio de falso profeta, está cheio de falso mestre, está cheio de inimigo da cruz. E Paulo diz no final do versículo 18, eu até choro em falar essas coisas para vocês. Está cheio de inimigo da cruz. Não precisa ir longe não, gente. Pega seu carro, anda um raio aqui, em qualquer cidade do Brasil. Qualquer cidade do Brasil, você pega o seu carro e anda menos de 1 quilômetro. Você vai ver vários inimigos da cruz. Não falam de cruz e ressurreição. Fizeram um pacto para dizer o que as pessoas querem ouvir. Fizeram um pacto. Nós não podemos falar nada que nos traga perseguição. Fizeram um compromisso. Não podemos falar nada que desagrade aos ouvidos, que esvazie os dízimos e ofertas da igreja. Nós não podemos falar nada que não seja aquilo que o ventre cheio de apetite das pessoas deseja. Paulo está dizendo, olha, já está acontecendo. E precisamos fazer um compromisso mesmo, de conhecer a verdade, de ficar alicerçados na verdade. Porque quando nós nos afastamos da verdade, a gente perde a alegria. E eu quero terminar caminhando com vocês por alguns rápidos textos que mostram o quanto o povo de Deus perdeu a alegria em sua história por ter se afastado da verdade. Vai lá para o profeta Jeremias, antes de Ezequiel, por favor. Jeremias capítulo 23. Jeremias, depois do livro do profeta Isaías, por favor, capítulo 23. Nós temos aqui a descrição de um tempo muito difícil na história do povo de Deus. Falsos sacerdotes, falsos profetas, dizendo aquilo que o povo queria ouvir. E Deus está dizendo, eu não mandei falar isso, não é nisso que eu creio. O povo é tão tolo quanto seus líderes, virá juízo sobre vocês. Olha só, Jeremias 23, verso 11 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a maldade. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Caminhos de armadilha, Deus reserva para os falsos pregadores. Porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi loucura, profetizavam da parte de Baal, cheio de sexualidade, de erotismo, de amor pelo dinheiro, e faziam errar o meu povo. Nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, moradores de Jerusalém são como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos sobre os profetas, eis que os alimentarei com absinto, comida amarga, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não a que vem da boca do Senhor. Esses profetas dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que ande segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vocês. É gente que vê o pecado, profeta que vê a impiedade e diz, cara, você é gente boa. Cara, Deus é seu brother, não é isso? Deus é paz e amor, ninguém pode falar que Deus está irado contra o pecado. Neguinho está vivendo uma podridão e cara, Deus é seu brother, viu? Deus é legal contigo, Deus gosta de você, viu? Isaías está dizendo, profeta maldito. Se falar isso para homens ímpios que merecem ouvir, que a ira de Deus está sobre ele. Dizem continuamente aos que me desprezam, eu já falei, olha só, verso 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos.
O que Jeremias está dizendo é: qualquer momento a ira de Deus vem. Não se desviará a ira do Senhor até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Passa agora alguns livros aí. Você tem o livro de Daniel, logo depois você tem o livro de Oséias, livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 4, veja só o que nos diz o versículo 2. Olha só a situação do povo de Deus, é povo de Deus. Oséias 4, verso 2, você vai achar, está na Bíblia, viu gente? O livro do profeta Oséias está na Bíblia, tá? Depois de Daniel. Olha aí, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Veja a violência e a degradação moral do povo de Deus. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído. Olha que dor, gente, porque lhe falta o conhecimento. O povo está morrendo. Acabou a alegria. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento também, diz o Senhor, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o meu povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão e não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Vai lá para João capítulo 8 agora. João capítulo 8, Evangelho segundo João. Nós temos agora palavras ditas dos lábios do próprio Jesus. E Jesus está aqui num confronto muito sério com os fariseus, a liderança religiosa de sua época. E João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Só há um caminho para a alegria, é o conhecimento da verdade. Em Atos 20, a gente vê que essa verdade é o tempo todo ameaçada, dentro da própria igreja. Veja o que Paulo diz aqui agora, a liderança da igreja, em Atos capítulo 20, verso 26 a 30. Paulo está indo para Jerusalém, de onde sairá preso. E antes de ir para Jerusalém, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, a igreja que ele plantou com muito sofrimento, e onde por 3 anos ele montou um seminário. E agora ele chama os presbíteros no capítulo 20, no verso 26 de Atos, e ele diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos. E ele explica: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E agora Paulo faz uma convocação aos líderes que o sucederiam: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, que é o dono da igreja, vos constituiu bispos, que é sinônimo para pastor, para presbítero. Deus os constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. E olha que nota triste de Paulo.
no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Vigiai. E eu termino lendo 2 Timóteo, capítulo 3, dizendo que é muito fácil a gente perder a alegria, basta a gente abandonar a verdade. Porque a verdade de Deus que nos consola, a verdade de Deus que orienta, a verdade de Deus que nos liberta, a verdade de Deus que tira o jugo pesado, fardo insuportável, a verdade de Deus que nos mostra a graça, a verdade de Deus que revela o amor, a verdade de Deus que retira de nós a escravidão da performance, a verdade de Deus que nos convoca para ir para a intimidade e dizer: Abba, Pai, Pai. Deus não se relaciona comigo agora baseado em nada que eu faça, e nunca foi assim. É um relacionamento agora de pai com filho, fruto da relação de amor. Pai, meu pai, me perdoe, meu pai, obrigado pelo pão sobre a mesa, meu pai, obrigado porque no Senhor eu sou, eu existo, eu me movimento, eu sou sustentado, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas para o meu bem, é o Senhor que providencia tudo para o meu crescimento, obrigado. A verdade liberta, a verdade consola, a verdade levanta, a verdade orienta, a verdade acalma, a verdade restaura. É bom demais. Mas olha o que Paulo diz aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, meu filho, sabe, porém, isto. Nos últimos dias será muito difícil. Os homens serão egoístas. Vão pensar muito em si. Aliás, só pensarão em si. Cheios de avareza. O Deus deles é o dinheiro. Jactanciosos, cheios de briga. A qualquer momento estão explodindo. Arrogantes, são soberbos, são inflados. Blasfemadores. Falam uns dos outros, não temem o nome de Deus, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, cultuarão a Deus de qualquer jeito, viverão de qualquer jeito, desafeiçoados, que significa que eles vão distorcer a feição natural do corpo, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, homem com criança. É isso mesmo que você ouviu. Os homens serão implacáveis, muita energia para praticar o mal, caluniadores, não se dominarão, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Estão tão sobrecarregados de si, na alimentação de seus prazeres, na satisfação de seus desejos, que parece aquele homem glutão ou beberrão, pronto a jogar para fora. Esse é o homem, a marca dos últimos tempos. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. São religiosos, viu? Tem forma de piedade, só que não vivem no poder do Espírito Santo. Porque é só aparência. Aí Paulo diz: foge. Foge. Porque que quantidade de fermento você precisa para ser contaminado? Só um pouquinho. Um pouco de fermento faz toda a massa crescer. Foge da aparência do mal. E aí no capítulo 4, Paulo olha para Timóteo, um jovem pastor, experimentando as pressões naturais do ministério pastoral de alguém que deseja ser fiel a Deus. Paulo diz: eu te conjuro, eu faço uma convocação firme a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que vai julgar vivos e mortos, que vai voltar para trazer seu reino. Timóteo, prega a palavra,
Timóteo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, corrige, repreende, exorta, que ensina as pessoas com toda a paciência e Bíblia, doutrina fiel, ensina. Timóteo, faz isso, mas lembre-se, haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, viu? Vão se cercar de mestres para alimentar as suas cobiças. Vão sentir coceira nos ouvidos e terão uma atitude ativa, não passiva. Eles serão ativos para se recusar a ouvir a verdade. Eles vão preferir ouvir fábulas, que é contos, histórias humanas. Você é filho do rei, dono do ouro e da prata, nasceu para ser cabeça e não cauda. Tem que repreender o devorador. Sacrifica no altar do Senhor a tua casa. Sacrifica no altar do Senhor o teu 13º, não paga as suas contas não. Honra aqui o sacrifício. Você vai ver se você não vai dobrar. Está faltando você ativar a sua fé. Nessa hora eu queria ter a performance do Luciano, que ele consegue até imitar aquele da televisãozinha que usa um negocinho na cabeça. Hereges, cães, maus obreiros, falsa circuncisão, que tomam os prédios no Brasil e têm a ousadia de colocar na porta uma placa com o nome de igreja. A igreja por quem Jesus morreu e a quem comprou com seu precioso sangue. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Tem que pagar um preço para andar com Jesus Cristo. Faz o trabalho de um evangelista. Pregue as boas novas, só Jesus liberta. Só a obra dele é suficiente. Cumpre o teu ministério com fidelidade. Cumpra vá até o fim, na sua dedicação, no seu serviço e no seu amor a Deus. Pastor, estou perdendo mesmo a alegria. Eu perdi a alegria. Eu não tenho mais aquela paixão de antes, aquele desejo de antes. Volta para a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Seja diariamente reanimado na presença de Jesus Cristo, que é aquele que não esmaga a torcida que fumega, não quebra a cana que já está só os pedaços. Vá para a presença dele, vá para a presença dele todos os dias. Abra a palavra dele, diga: Deus, fale comigo. Aproveite essa liberdade que você tem, de onde quer que você esteja, abrir a Bíblia, comprar uma Bíblia barata em várias versões, leia a palavra. Leia a palavra. Você tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem o maior intérprete. Eu não entendo, eu preciso de pastor. Você não precisa de pastor, você precisa de Jesus Cristo, o supremo pastor das nossas almas. Aquele que nos deu o seu Espírito, que é santo, que é o melhor intérprete das Escrituras. Conheça Deus. Conheça Deus. Ore com o povo de Deus que foi libertado. Confesse seus pecados uns aos outros para serdes curados. Se realinhe à palavra. Se você tem seguido falsos mestres, diga não. Eu fui comprado para a liberdade pelo meu Jesus. E eu não permitirei que homem algum me escravize de novo, porque eu pertenço a Jesus. Ele me alforriou, me reconectou a Ele, e foi para a liberdade que Ele me libertou. Ele vai trazer a alegria de volta. Ele vai pôr fogo no teu coração de novo. Mas não deixa falso mestre te seduzir não. É a linguagem, é bom de lábia, viu? Linguagem sutil, a fala bem construída, ardiloso, é manso. Cuidado com o falso profeta. O Deus dele é o ventre, a glória dele está na infâmia. Ele tem compromisso com ele, não com o Deus do reino. Ele fala o que as pessoas querem ouvir,
nunca a palavra de Deus. Cuidado com o falso profeta. É sedutor segui-los, mas o caminho é de tristeza, é mais fardo e mais jugo. E Deus tem liberdade para a gente, tem vida e vida em abundância.